Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Nós hoje estamos começando uma nova série de vídeos em que nós vamos juntos abordar, aprender a executar fórmulas do aplicativo Excel. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre as 50 fórmulas mais utilizadas em processos seletivos, a nossa entrevista de emprego, e no ambiente empresarial, no nosso dia a dia do escritório, do RH, do comercial da empresa, do estoque, enfim, todos os setores de uma empresa, de uma pequena, média ou grande empresa, hoje em dia, se tiver um computador para controlar um pouco do administrativo da empresa, com certeza tem o Excel instalado lá ou algum similar, tá? Vambora, vamos juntos aprender mais essa nova série. Nessa aula de hoje, a gente vai estar aprendendo a fazer as seguintes fórmulas. A de função média, que calcula a média entre os valores selecionados. A função C, que identifica e comanda uma ação de acordo com o valor da célula. E a função C dentro de C, que identifica e comanda uma ação de acordo com o valor da célula com mais de um argumento. Tá? A gente vai entender isso executando a fórmula. Eu vou estar disponibilizando no link do vídeo, na descrição do vídeo, o PDF e a planilha da aula, tá? Para você fazer o download, para que você faça uma revisão depois, pratique mais em casa, para poder fixar bem o entendimento. Então, nós temos aqui o Excel aberto, tá? Seguindo do pressuposto que você já conhece o aplicativo, você já teve um primeiro contato com o aplicativo, aprendeu sobre as principais funções dele, né? No menu de execução aqui. O Excel trabalha com células de linhas e colunas, tá? Que são configuráveis, mescláveis uma com a outra. Então, falando um pouquinho rapidinho aqui, só para a gente entender um pouco. Aqui centraliza o valor da célula, coloca o lado esquerdo, o lado direito, justifica, aqui coloca a disposição no meio da célula, em cima e embaixo, selecionamos a fonte aqui que a gente quer utilizar, o tamanho da fonte, tá? Aqui a cor do fundo da célula, tá? A gente pode colocando aqui, a gente faz o preenchimento desse fundo. Aqui a cor da fonte, ok? Itálico, sublinhado, negrito. Aqui o tipo de conteúdo que está na célula, tá? Ele tem por padrão o geral, a gente pode fazer a formatação digitando como texto mesmo o número, depois a gente muda para número, moeda, contabilidade, porcentagem, fração, texto, tá? Essas aqui são as coisas principais. Formatação condicional, tá? Tem regras, a gente cria regras aqui de formatação. Um exemplo, a gente quer que uma determinada palavra apareça com uma cor, a gente vai criar uma regra que toda vez que aquela palavra preencher a célula, ela vai ficar naquela cor que a gente quis. Tá? Mas isso não é muito foco da nossa aula, não. Nós vamos aqui aprender a executar fórmulas no Excel. Aqui nós temos a barra de fórmulas, tá? É aqui que a gente executa toda a fórmula de qualquer célula que a gente quiser. Então, o Excel, as fórmulas seguem regras que determinam argumentos e funções para que tudo funcione corretamente. Ou seja, tem algumas regrinhas básicas para que a fórmula funcione, senão ela vai dar um erro e vai te mostrar o erro e você vai ter que entender e corrigir o erro, tá? No Excel, as fórmulas sempre começam com um sinal de igual mais a função. Então, como exemplo aqui, a gente digita o valor de igual, soma, ela já aparece as funções aqui com essa palavra, a gente seleciona, então, e ela abre um parênteses. Então, toda fórmula sempre começa com um sinal de igual mais a função. Tá? Por exemplo, a função C, que a gente vai aprender hoje, a função média. Tá? Você digita o começo da palavra e ele aparece aqui para você fazer.
funcionam com condições e argumentos separados pelo sinal de ponto e vírgula. Então, todo argumento que você for colocar para que ela execute a fórmula, antes de cada argumento você coloca o ponto e vírgula, tá? Toda palavra deve estar entre aspas. Exemplo, aprovado. Então, o Excel aceita palavras na fórmula. Só que toda palavra que você colocar, ele tem que estar entre aspas, tá? O exemplo que nós colocamos ali, aprovado. Aí, se não, abre aspas, reprovado. Isso faz parte do nosso conteúdo, fecha parênteses, tá? Isso aqui são dois argumentos de uma fórmula. Tem as outras células e as outras funções para essa fórmula funcionar. A gente vai estar aprendendo na aula. Toda fórmula deve estar entre parênteses no começo e fim. Então, aqui, quando a gente digita igual e a célula ele abre parênteses, a gente vai colocar a fórmula aqui dentro e depois fechar parênteses, tá? Dependendo da forma que a gente for fazer, quando entra a condição de C, quantos mais argumentos a gente colocar, mais parênteses a gente vai ter que fechar. Se a gente colocar um só, abre um, fecha um. Se for colocando 1, 2, 3, a gente vai ter que fechar 3 parênteses depois para que ele faça a leitura dos 3 argumentos e não dê erro, tá? Então a gente vai seguir aqui no primeiro exemplo dessa aula, para a gente aprender a função média. Nós temos aqui uma pequena tabelinha, tá, com o nome de alguns alunos. Aqui as notas que eu já coloquei, já inseri aqui do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, tá? Então nós queremos fazer a média final desse aluno baseada nessas notas. Como é que a gente faz isso? A gente clica na célula, clica no sinal de igual, ele já abre a fórmula aqui para a gente. Tá? A gente vai digitar a palavra média para a gente procurar a função. Ele selecionou a função, abriu parênteses, então agora a gente vai selecionar o intervalo da média. Então, aqui até aqui, certo? De C14 a F14, a gente fecha parênteses. E ele já deu a média dessas 4 notas aqui, tá? Note que as células aqui estão formatadas no formato geral. Tá? A gente pode deixar assim, como pode também trocar aqui para números, ok? Ou para texto. Deixando assim, se a gente vier aqui no aumento ou recuo de casas decimais, a gente pode reduzir as casas decimais e colocar assim, ó. Uma casa só, ele sempre arredonda para cima, a gente sabe que na matemática sempre arredonda para cima, né? Se a gente aumentar a casa decimal, ele dá o valor da média, porque a gente tem um valor decimal aqui, um valor composto, certo? O que acontece? Então a gente pegou a média da nota do aluno José. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa nas outras células, tá? A gente colocou aqui, ó, vamos fazer de novo. Média. Aqui no caso é daqui até aqui, tá? Porque é essa a linha da BIA que a gente está querendo. Então vai ser de C15 até F15, fecha parênteses, deu a média dela. Também está com casa decimal, tá? E também tem um jeito mais prático que o Excel faz. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, selecionar aqui no canto, vai aparecer esse sinalzinho de mais em preto, a gente aperta e arrasta em todas as notas que a gente quer e solta. Pronto, ele já deu a nota de todos os alunos. Tá? Já no formato que a gente colocou, com redução de casa decimal. Então, ele já preencheu automaticamente para a gente a nota de todos os alunos. Certo? Então, essa é a função média. Tá? Ela dá um resultado médio do intervalo de células. Então, quantas células que a gente colocar no intervalo, ela vai somar e depois dividir para pegar a média daquele intervalo de células. Como são 4 células aqui, ele somou, depois dividiu por 4 e deu essa média aqui. Ok? Seguindo com a nossa aula, nós vamos ver agora o segundo exemplo dessa aula de hoje, que é a função de C. A função de C, o que ela faz? Ela efetua a verificação do resultado da média e aponta uma condição, ou seja, o resultado. Tá?
A função de C determina a condição de verdadeiro ou falso e determina uma palavra de acordo com os valores, os argumentos que a gente executa na forma. Por exemplo, a gente quer saber se o aluno foi aprovado, tá? Se é verdadeira ou falsa essa condição. Então, a gente, para poder dar a condição de verdadeiro ou falso, o campo que a gente vai puxar a consulta da célula tem que estar em branco. Então, a gente apaga aqui, tá, de exemplo, e nós viemos aqui em função de C. C, G29 é maior ou igual a 7, que a gente quer puxar esse valor, então, ponto e vírgula, aprovado. Fecha aspas. Toda palavra abre aspas, digita o texto que você quer, fecha aspas e para encerrar a fórmula fecha parênteses. Aí é uma condição de falso. Por que ele retornou a condição de falso? Porque a célula está em branco, não tem valor nenhum. Ok? Então, é falsa a afirmação de que ele foi aprovado em cima do argumento que nós colocamos na função. Se a gente voltar aqui o valor, ele volta a média 7,9, é acima de 7, então ele foi aprovado, tá certo? Então aqui entra a condição de verdadeiro ou falso, tá? Se a gente descer aqui, ó, para mandar calcular todas as outras, a nota abaixo de 7, 6,6 é falso, o aluno não está aprovado. A gente vai continuar aqui, nós vamos ver agora o argumento de C dentro de C, para que a gente puxe essas três argumentações na fórmula. Tá? Status de aprovado, recuperação e reprovado. Como é que é feito isso? A gente limpa aqui. Nós selecionamos a célula. Tá? Vamos começar a fórmula nela. A função de C. Vai entrar C dentro de C. Se G29 é maior ou igual a 7, então o aluno está aprovado. Ponto e vírgula, C. A gente abre a função de novo. G29 é maior ou igual a 5, então o aluno está em recuperação. Fecha parênteses, fecha aspas, ponto e vírgula. Se não, a gente vai botar o aluno no status de reprovado. Tá? Fecha duas vezes parênteses aqui, porque a gente puxou duas vezes a função de C, tá? Por que não veio mais uma terceira vez a função de C aqui? Porque eu tenho três argumentos com três notas diferentes. Acima de 7 ele é aprovado, acima de 5 ele está em recuperação, até 7. E abaixo de 5 ele está reprovado. Então, eu coloquei as duas argumentações de acima de 7 ou igual aprovado, acima de 5 ou igual recuperação, senão ele está reprovado, tá? Então, nesse caso aqui, ele está aprovado e a gente tem a fórmula aqui de C dentro de C com a argumentação, com as três argumentações que a gente pediu aqui. Tá? Mais uma vez, se a gente selecionar no canto aqui, aparece o sinal de mais, a gente arrasta, solta. Ele dá o status aqui de aprovado, a nota abaixo aqui é recuperação. Se a gente mudar uma nota aqui, por exemplo, ó, tirar esse 10 e botar um 0 aqui, ter abaixo... já abaixou a nota abaixo de 5, de 7, então ele está em recuperação. Se a gente modificar de novo aqui, colocar uma outra nota negativa aqui, abaixo de 5, ele dá o status de reprovado, ok? Então a gente fez a fórmula da maneira correta, com todos os argumentos e funções dela, e a gente deu os três status, de acordo com a nota na média final do aluno, ok? A gente volta a nota aqui, ó. O status de aprovado. Se a gente colocar, por exemplo, 4, 4, 4, 4, a média final dele é 5, tá? E o aluno está em recuperação. Então essa é a função de C, ok?
Seguindo aqui a nossa aula, o nosso terceiro exemplo trata da função C dentro de C especificamente, tá? Onde ela efetua a verificação do resultado da média e aponta uma condição, que é o resultado, entre escolhas pré-definidas. Ou seja, a gente faz a função de C, como por exemplo aqui, vamos de novo, condição de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Se aqui no caso é a G44, que é a célula que a gente selecionou, tá? Quem já sabe, a função G, que é da coluna G, e 44, que é da linha 44. Assim que o Excel funciona, contando linha e coluna, tá? For maior ou igual a 7, então o aluno está aprovado. Se não, ponto e vírgula, reprovado. Tá? Mas vamos puxar aqui a condição de verdadeiro ou falso. Vamos colocar aqui, ó. Falso. Tá? Aqui é só uma argumentação que a gente faz. Fecha parênteses. Então aqui entra a condição de verdadeiro ou falso, tá? Abaixo de 7 é falso, não está aprovado. Todas as notas acima de 7 mostram que é verdadeira a aprovação dele. Só com duas argumentações, apenas a função de C, se é verdadeiro ou falso. Seguindo aqui a nossa aula, então a gente aprendeu a fazer a média entre o intervalo de células, a puxar a condição de verdadeiro ou falso, ou mais de uma condição, no caso nós estamos colocando em cima da nota de cada aluno, se ele foi aprovado, ou recuperado, ou reprovado em cima de cada argumento de valor de nota, tá? E agora nós vamos colocar aqui a função C dentro de C, com a nota final do aluno, se é A, B, C, D ou E. Então são vários argumentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. A fórmula vai ficar da seguinte maneira. Se for maior ou igual, maior ou igual não, igual a 10, então a nota dele vai ser A. Tá? Se for maior ou igual a 8, então a nota dele vai ser B. Se for maior ou igual a 6, então a nota dele vai ser C. Se for maior ou igual a 4, então é nota D. Tá? Se for maior ou igual a 2, então a nota dele é E. Se não, é F. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 argumentos de C. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão. Tem mais um aqui. Deixa eu localizar o erro aqui, tá? O erro tá aqui, ó. G44 é igual a 10. Tá? Pronto.
fórmula corrigida. Então, a nota C, que é entre 6 e 8, é C. Tá? A média final foi 7,9, está dentro do valor de 6 e 8, então a nota dele foi C. Então, isso aqui tudo é a fórmula, tá, com os argumentos que a gente pediu, com as notas e os valores. Todas as funções de C dentro de C. Tá? Aí a gente seleciona aqui, arrasta e solta, e dá a nota final de todos os alunos. Tá? A condição de aprovado, reprovado ou recuperação e a nota final de cada um deles. Então, dessa maneira, a gente aprende as três funções hoje. A função de média, a função de C e a função de C dentro de C. Terminamos a nossa aula, pessoal. Se gostou, tá? Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve lá no canal, ativa o sino das notificações, ok? Fica comigo que junto a gente vai crescer. Muito obrigado por mais essa aula, tá? Juntos. Segunda de carnaval, sai vídeo novo da playlist do Bubble, tá? Nós vamos aprender no Bubble a configurar calendário com time slots, eventos, tá? Com dia e horário no calendário, com descrição do evento, com marcação de evento para que não seja marcado mais de uma vez, a gente reserve um horário e um dia lá e não pode mais outros usuários conseguir marcar. Então a gente vai trabalhar com o calendário na próxima aula do Bubble. Na segunda de carnaval eu vou subir o vídeo daí, tá? A gente vai seguir aqui semanalmente com a série de Excel, a gente vai aprender as outras fórmulas da lista. Lembrando que o material de apoio, tá, vai estar no link da descrição para vocês fazerem um download e fazerem um reforço em casa, para entender melhor. Grande abraço, até a próxima aula.